No meu vídeo de ontem, eu dei alguns detalhamentos maiores sobre aquela entrevista que o Paulo Guedes concedeu para o Globo News, onde ele fala da dinâmica da redução dos encargos trabalhistas via reforma da Previdência. No vídeo que eu fiz comentando sobre a participação do Paulo Guedes no Globo News, eu deixei muito para o final para fazer essa explicação e ela ficou um pouco corrida. Então ontem eu fiz um outro vídeo abordando e detalhando um pouco mais sobre esse assunto, mostrando como que funciona para as empresas essa redução dos custos trabalhistas e principalmente de onde vão vir esses investimentos que o Paulo Guedes está prometendo para o nosso país. E como isso não necessariamente serão investimentos para a expansão de negócios e, consequentemente, geração de empregos. Os dois vídeos eu vou deixar aqui na descrição, mas principalmente veja o vídeo que eu aprofundo a explicação sobre o discurso de Paulo Guedes e principalmente compartilhe esse vídeo sobre a explicação para que mais pessoas, vai ser o segundo vídeo, aqui vai ser o segundo link aqui na descrição. Então vai ter o link do meu Facebook e depois o link com esse vídeo explicativo que você deve compartilhar com a maior quantidade de pessoas possíveis. E já aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like, que também é muito importante para que a gente possa fortalecer essa nossa corrente. E agora, falando sobre o vídeo de hoje, você já deve estar sabendo que o STF autorizou que Lula falasse. Agora a mídia, a imprensa, as televisões poderão ir falar com o ex-presidente Lula. Ele vai poder conceder entrevistas que serão transmitidas. Isso já foi tentado ser feito lá durante a eleição. Houve um veto à entrevista de Lula, que gerou uma enorme polêmica, porque muitas vezes outros presidiários já concederam entrevistas para algumas emissoras de televisão e esse pedido foi negado que Lula falasse e desse entrevistas coletivas. E agora Lula poderá falar, ele poderá aparecer nas televisões, poderá aparecer, enfim, dar entrevistas para os jornais, e isso é algo bem interessante que nós precisamos levar em consideração, ainda mais para a estratégia do PT e também para o caminho da esquerda para 2022. Você sabe, existem duas disputas, existe uma disputa na esquerda entre o PDT e Ciro Gomes contra o PT de Lula, porque aquele que comandar a oposição vai ser, obviamente, o candidato mais viável das esquerdas para 2022. Ciro Gomes já está um passo à frente, no meu ponto de vista, para liderar a esquerda, porque ele está percorrendo o país inteiro, indo de norte a sul, leste a oeste, falando sobre a sua oposição ao governo Bolsonaro, falando sobre, levando o seu observatório trabalhista, que é essa plataforma, esse ambiente de discussão e avaliação da oposição com relação ao governo Bolsonaro. Então o Ciro Gomes está percorrendo todo o país, mostrando que ele é a liderança da esquerda, e é algo que ele precisa fazer isso, porque Ciro Gomes ele não tem o apreço não tem o mesmo apreço por parte da população que Lula tem. Então o esforço de confiança, o esforço que Lula precisa fazer para fazer com que as pessoas confiem nele, para tocar os corações das pessoas, é muito menor do que Ciro Gomes tem feito. E agora Lula poderá falar, e quando Lula fala, você sabe que é sempre um discurso que ele tem uma capacidade muito grande de tocar as pessoas e de despertar nas pessoas emoções. Sejam essas emoções positivas ou emoções negativas. Emoções positivas como felicidade, empolgação, esperança, ou até mesmo emoções negativas como raiva e, enfim, desprezo, ódio. O ex-presidente Lula, ele tem essa capacidade porque ele é uma pessoa extremamente carismática. Ele tem um carisma muito grande. Eu vi uma vez um documentário internacional falando sobre o Brasil, vi isso lá para 2010, 2011, aí eles falavam Lula, e o documentário, quando começava a falar do Lula, definia Lula da seguinte forma: Lula que Lula, aquele que tem até a quarta série de ensino, mas é PhD em carisma, ou seja, ele tem um ensino básico em educação, mas ele tem um doutorado quando o assunto é carisma. E de fato, o ex-presidente Lula é um presidente muito carismático e ele consegue tocar os brasileiros
porque a própria trajetória de vida de Lula se confunde com a nossa trajetória de vida. Alguém que sai de uma região difícil, de uma região inóspita, ou uma região muito difícil, não inóspita, mas difícil de ter a vida, para uma outra região mais próspera, na hora que você em busca de melhores condições de vida. E essa é o resumo da vida do brasileiro. Seja diretamente o retirante, da mesma forma como Lula, que saiu de um local e foi para o outro, do Nordeste para o Sudeste, ou até mesmo dos imigrantes italianos, dos imigrantes japoneses, dos imigrantes árabes, dos espanhóis, que saíram de seus países para vir para o Brasil. Então essa história de vida de Lula se confunde com a nossa própria história. E eu vou deixar o link, vou deixar aqui também um vídeo que eu falo comentando sobre como as pessoas têm tanto apreço pelo ex-presidente Lula. Porque essa história onde eu falo que só Lula é Lula, porque a história de Lula se confunde com também a história do Brasil. E Lula, durante todo o seu governo, ele conseguiu chegar até uma parcela da população que se sentia desassistida. Da mesma forma que a classe média tem um apreço grande pelo Sérgio Moro, porque achou que Sérgio Moro ele combateu a impunidade, ele combateu os poderosos, que ele acabou combatendo a corrupção, o principal mal do Brasil. Lula, ele fez isso também, ele fez isso só que com os pobres. Então esse apreço que a classe média, que às vezes você que é da classe média, que tem pelo Sérgio Moro, é esse mesmo apreço que o pobre, pelas camadas mais pobres, tem pelo ex-presidente Lula, porque Lula fez com que algo chegasse até aquelas pessoas, algo que nunca foi possibilitado que essas pessoas tivessem. E ele até mesmo fala na campanha política do PT, ele mesmo tem a voz dele falando que na nossa época, nosso povo comia, nosso povo trabalhava, nosso povo bebia. Então isso é algo muito forte, que toca as pessoas e há uma dívida de gratidão, as pessoas têm um sentimento de gratidão com o Lula muito grande. Então agora que ele está podendo falar, ele vai conseguir comover mais as pessoas, ele não precisa incitar oposição contra Bolsonaro, ele não precisa falar muito sobre Bolsonaro, ele só precisa falar sobre si e remeter as pessoas a um passado recente no qual ele era governante e onde ele conseguia tocar e as pessoas ficarão comovidas. Veja o que aconteceu nos 3 episódios, podemos dizer assim, de Lula públicos que nós tivemos. O primeiro deles, a morte do irmão, que foi negado a saída dele para ir até o enterro, o velório e o enterro do irmão. A comoção popular que foi gerada. No segundo momento, nós tivemos a morte do neto, um episódio muito triste também, que o neto muito jovem morreu de meningite e houve toda uma comoção, onde esse episódio despertou nas pessoas aquilo que elas têm de melhor, que é o sentimento misericordioso, que é aquele sentimento de compaixão pela solidariedade pelo próximo, e também o ódio, a raiva, a intriga que também foi despertada pela morte do netinho do ex-presidente Lula. E o terceiro momento foi justamente aquele texto que ele falou, que ele escreveu para a Folha de São Paulo, que também comoveu muitas pessoas, porque as aparições de Lula, e no contexto que foram dadas, elas são aparições que comovem as pessoas. E agora Lula vai poder falar com as pessoas. Resta saber qual vai ser a emissora de televisão que vai dar voz para Lula. Porque você sabe que a Record ela está cada vez mais próxima de Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro concedeu o passaporte diplomático para Edir Macedo. No primeiro trimestre agora de 2018, nós tivemos um aumento na propaganda do governo nas televisões, ou seja, o gasto de propaganda com o primeiro trimestre deste ano, 2019, foi maior do que do ano passado. E aí algumas pessoas, quando eu falei isso no meu primeiro vídeo sobre o Paulo Guedes, falaram que são contratos que foram fechados durante o governo Temer. Tudo bem, podem ter sido contratos fechados durante o governo Temer, mas houve um aumento de propaganda nesse primeiro trimestre em comparação no primeiro trimestre de 2018. E houve um aumento para a Record. Então perceba que o patrocínio está sendo feito na Record. Então isso dificulta um pouco a participação de Lula para dar entrevistas para a Record. O SBT ele também tem ali uma proximidade com o Bolsonaro, e a Globo, talvez em um programa especial, poderia acabar entrevistando o ex-presidente Lula. Temos que esperar para ver onde Lula vai ter espaço para falar, se ele de fato terá esse espaço. Mas o que você acha dessa liberação do STF para que Lula
possa conceder entrevistas. Sobre o que você acha que Lula vai falar, o que você acha que Lula deveria falar. E você acha que é correto o Lula poder dar entrevistas ou ele não deveria pelo fato dele estar preso? Você acha que ele vai conseguir incitar a população? Você acha que ele vai conseguir comandar a comandar a oposição? E como que fica essa disputa entre Lula e Ciro Gomes para ver quem vai controlar a oposição? Lembre-se, todos os meus vídeos que eu falei estão aqui na descrição. O vídeo sobre a explicação da reforma da Previdência, o vídeo da dinâmica da reforma da Previdência, dos investimentos, o vídeo do Paulo Guedes no Globo News e esse meu vídeo que eu falo que só Lula pode ser Lula. Deixe aqui nos comentários as suas opiniões, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.